o risco de acreditar em tudo que aparece na internet. Nós temos que evitar isto. Deveremos ser prudentes, como as serpentes. O segundo risco é o risco de desacreditar de tudo, com a desculpa de que é teoria da conspiração. Comprovam estas duas profecias, Daniel 11 e Apocalipse 13, comprovam que não é uma teoria de conspiração. Existe sim uma conspiração de fato. E esses 10 reinos mundiais estarão submissos ao papado, submissos ao rei do norte, submissos à besta que subiu do mar. Queridos, isto não é teoria da conspiração, isto é profecia. Eu falei várias vezes que eles tentariam tirar do caminho Trump, porque Trump era uma pedra, um obstáculo para a implantação da nova ordem mundial. E isso aconteceu. Vai ser um período de domínio curto. Em Apocalipse 13, verso 5, menciona que esse período de domínio curto dos 10 reinos, chamado de nova ordem mundial, esse período curto, Apocalipse 13, verso 5, diz que será de 42 meses. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença, eu me uno com os meus irmãos em busca da tua bênção, do derramamento do Espírito Santo para entendermos os tempos em que estamos vivendo, entendermos as profecias para o tempo do fim, e que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos, para que haja uma verdadeira reforma, um verdadeiro reavivamento e o teu povo se prepare para a volta de Jesus Cristo. Derrama sobre nós esta bênção, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Teoria da conspiração. Queridos, hoje tudo que as pessoas não querem crer, não querem acreditar, eles chamam de teoria da conspiração. No livro escrito em 2013, com esse título, Teoria da Conspiração na América, publicado em 2013 pelo professor da Universidade da Flórida, Lance Smith. Ali ele afirma que esta expressão teoria da conspiração surgiu ou foi inventada na década de 1960 pela CIA. O que é a CIA? CIA é um órgão do governo americano. Foi inventado pela CIA para desacreditar as teorias conspiratórias sobre o assassinato do ex-presidente americano John Kennedy. O termo teoria da conspiração adquiriu um significado depreciativo e é muitas vezes usado para rejeitar ou ridicularizar fatos ou crenças impopulares. É bastante parecido com a palavra culto ou com a palavra seita para descrever as religiões das quais nós não gostamos. Mas, queridos, existem 2 extremos que precisam ser evitados. O povo de Deus precisa evitar esses 2 extremos. Primeiro, o risco de acreditar em tudo. O risco de acreditar em tudo que aparece na internet. Nós temos que evitar isto. Deveremos ser prudentes, como as serpentes. O segundo risco é o risco de desacreditar de tudo, com a desculpa de que é teoria da conspiração. Satanás trabalha de um lado e trabalha do outro lado. Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos analisar os fatos. Nós precisamos pesquisar a profecia bíblica. Nós temos que depender do Espírito Santo para entender os tempos em que estamos vivendo, os sinais escatológicos que anunciam a chegada da segunda vinda de Jesus Cristo. E, queridos, todos os estudantes das profecias bíblicas têm uma razão muito forte para acreditar que existe sim, não uma teoria, mas uma profecia que revela uma conspiração mundial entre 2
potências, as duas maiores potências mundiais. Para que isso? Para o domínio mundial. É só abrir a Bíblia. Basta você abrir a Bíblia em Daniel capítulo 11, lá você vai encontrar o rei do norte, que faz tudo para dominar o mundo, que ninguém consegue ficar contra o rei do norte, porque ele domina tudo, domina todos, faz o que lhe apraz, tem prosperidade e domina o mundo. Este é o rei do norte, é o papado, lá em Daniel capítulo 11. Você encontra também o correspondente ao rei do norte, você encontra também no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 13. Queridos, em Apocalipse capítulo 13 é a besta que subiu do mar, também o papado. Comprovam estas duas profecias, Daniel 11 e Apocalipse 13, comprovam que não é uma teoria de conspiração. Existe sim uma conspiração de fato. Uma verdadeira conspiração para que o rei do norte, o papado, identificado como Roma Imperial primeiro, mas que depois se transformou em Roma Papal e faz tudo o que lhe apraz e tem a intenção de dominar o mundo. Nova ordem mundial não é teoria de conspiração. Nova ordem mundial é o que todos estão defendendo, políticos, autoridades, todos estão defendendo a nova ordem mundial. A encíclica papal, tanto de Bento XVI, como a encíclica papal também de Francisco, todos eles defendem a nova ordem mundial, o governo mundial. Quando você abre a Bíblia, queridos, você descobre que existe um complô, existe uma parceria entre estas duas potências mundiais. O papado, a maior potência religiosa do mundo. Os Estados Unidos da América do Norte, a maior potência política e militar do mundo. Na profecia de Apocalipse 13 que Deus nos revela, mostra ali a união desses dois poderes. Isso não é teoria de conspiração, é uma conspiração revelada pela palavra de Deus para entendermos quem vai dominar o mundo agora no tempo do fim. Quem vai impor a abominação desoladora, que é o decreto dominical, a abominação desoladora de Daniel capítulo 11 e de Daniel capítulo 12, não é outra coisa senão a imposição do domingo como dia santo, que deve ser santificado e guardado por todo o mundo. Isto está sendo defendido na encíclica papal Laudato Si, do Papa Francisco. Queridos, isso não é teoria de conspiração. Isto realmente é profecia. E isso Deus está revelando através da profecia. O papado quer recuperar a supremacia perdida. Aquela supremacia, aquela soberania, aquele poder que o papado tinha durante a Idade Média, durante os 1260 anos, de 538 até 1798, houve a supremacia papal da Idade Média. Eles perderam esta supremacia papal com a prisão do Papa Pio VI em 1798. Mas eles estão tentando recuperar esta supremacia perdida. E 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão, isto devolveu ao papado o poder. Formou-se o Estado do Vaticano e o Papa se tornou um rei. De 1929 para cá, o Papa não é simplesmente uma autoridade religiosa, ele é um rei, rei de Roma. E queridos, a profecia bíblica mostra lá em Apocalipse 17 que de 1929 para cá existiriam 7 cabeças reis, 7 cabeças que são 7 reis. Na cidade dos 7 montes, Roma. Isto não é teoria da conspiração, isto é profecia. Não confundam profecia com teoria de conspiração. Nós, como povo de Deus, temos que estudar a profecia, porque Deus revela para aqueles que são sinceros. Deus não nos deixa cegos, Deus não nos deixa na ignorância. A palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. A Bíblia mostra em Daniel capítulo 2, quando você abre a Bíblia em Daniel capítulo 2, verso 44, ali mostra que a pedra que vai descer do céu,
esta pedra que desce do céu sem mão, atinge a estátua, aquela estátua que Nabucodonosor viu em sonho, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés em parte de ferro, em parte de barro, pés com 10 dedos. Esta pedra que desce do céu é Jesus Cristo, a rocha eterna, que desce do céu e destrói todos os reinos terrestres. Porém, queridos, lá em Daniel capítulo 2, verso 44, menciona que quando esta pedra atinge os pés da estátua, ele tem 10 dedos, ou seja, são 10 reinos mundiais. O mundo todo está sendo dividido em 10 reinos mundiais, 10 blocos econômicos, 10 supernações. E esses 10 reinos mundiais estarão submissos ao papado, submissos ao rei do norte, submissos à besta que subiu do mar. Queridos, isto não é teoria da conspiração, isto é profecia. Quando você abre a Bíblia em Apocalipse 13, você descobre que existe esta parceria entre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Quem é a besta que subiu da terra? Que parecia um cordeiro, mas não era cordeiro, porque falava como dragão. Queridos, quem é o país? Qual é a nação no mundo que parece um cordeirinho, mas é dominado pelo dragão? A voz é do dragão. É os Estados Unidos da América do Norte. Queridos, o Vaticano sabe que nunca conseguirá a recuperação da supremacia papal, nunca conseguirá o domínio mundial, se os Estados Unidos não vierem humildemente ajoelhar-se aos pés do papado. Somente quando os Estados Unidos se ajoelham diante do papado é que a nova ordem mundial vai se concretizar e o domínio mundial papal vai acontecer. E agora, queridos, está muito perto de acontecer isso. Muito perto. Porque com Donald Trump, isso era impossível. Porque Donald Trump era amigo do povo de Israel, o povo do sábado, e era inimigo do Vaticano. Contra a globalização, contra a nova ordem mundial. Eu falei várias vezes que eles tentariam descartar Donald Trump. Eu falei várias vezes que eles tentariam tirar do caminho Trump, porque Trump era uma pedra, um obstáculo para a implantação da nova ordem mundial. E isso aconteceu. Agora, com as eleições em que Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos, amicíssimo do Vaticano, amicíssimo dos jesuítas, agora, queridos, tudo está mais perto de acontecer. Eu convido você para analisar a profecia bíblica. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, você precisa acreditar na profecia bíblica. Quando você compara Apocalipse 13 com Apocalipse 17, você vai entender que a besta que subiu do mar, o poder papal, ele também está sendo revelado em Apocalipse 17 como sendo a grande prostituta. Roma papal é a grande prostituta de Apocalipse 17, que se relaciona com todos os reis e autoridades do mundo. E essa prostituta diz lá em Apocalipse capítulo 17, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 17, diz que ela está sentada sobre 7 montes. Ora, meus queridos, é muito fácil você saber onde está localizada a cidade dos 7 montes. Toda a história mostra que a cidade dos 7 montes é Roma. E todos nós sabemos que a maior igreja, o maior poder religioso do mundo está localizado, está sentado ali em Roma, na cidade dos 7 montes. Por isso diz aqui em Apocalipse 17, e vamos ler então o verso 9. Verso 9. Aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A mulher prostituta de Apocalipse 17 representa a igreja que se apostatou, que se afastou de Deus, que se uniu com o paganismo, que instituiu o dia do sol como dia de adoração, como dia santo, e desprezou o santo sábado bíblico, desprezou os 10 mandamentos da lei de Deus. Esta igreja Roma papal, ela escreveu outros 10 mandamentos no catecismo romano.
eliminando o sábado e colocando no lugar do lembra-te do dia do sábado, colocou guardar domingos e festas. Queridos, é fácil você saber onde está localizada esta potência religiosa, porque aqui diz, capítulo 17, verso 9, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Só existe uma igreja assentada sobre a cidade dos 7 montes, é Roma papal. Agora, queridos, aqui diz também que as 7 cabeças não representam somente 7 montes. As 7 cabeças, diz o capítulo 17, verso 10, também são 7 reis. Todo o contexto de Apocalipse 17 é Roma. Se os 7 montes são de Roma, os 7 reis também são de Roma. Este é o contexto, nós não poderemos tirar o texto fora do contexto de Apocalipse 17. É deixar que a Bíblia explique a Bíblia. Queridos, quando vocês comparam Daniel capítulo 2, lá do verso 42, 43, 44, onde fala dos 10 dedos dos pés da estátua. Quando você compara com o Apocalipse 17 e o verso 12, aqui menciona também que agora no tempo do fim, existirão 10 reinos mundiais, 10 reinos modernos. Está em plena harmonia com Daniel capítulo 2, versos 42, 43, 44, quando fala dos pés da estátua com 10 dedos, exatamente no tempo em que a pedra desce do céu e destrói todos os reinos da terra. E estabelece o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído. Quando você junta Daniel capítulo 2, verso 44, com Apocalipse capítulo 17, verso 12, você percebe que Deus está revelando, não é teoria da conspiração, é profecia. Não confunda uma coisa com a outra. É profecia, é revelação feita por Deus ao povo sincero, ao remanescente de Deus no tempo do fim. Apocalipse 17, verso 12 diz, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Por que são 10 reis que ainda não receberam o reino? Porque esses reinos estão sendo formados, estão em processo. O reino número 1 será a nação número 1, formada por Estados Unidos, México e Canadá. O reino número 2 é a Europa. O reino número 3 é o Japão. O reino número 4 é a Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. O reino número 5 é o bloco soviético. O reino número 6 é a América Latina todinha. Só exclui o México, mas a América Latina todinha pertence ao reino número 6. E o número 7 é o norte da África e o Oriente Médio. Todos os países árabes. Está se formando o bloco número 7. O bloco número 8 é o centro da África, aquela região mais pobre da África. E o bloco número 9, é o bloco asiático. E o número 10 seria a China com Coreia do Norte, Mongólia. Queridos, esses 10 reinos modernos estão se formando, por isso diz aqui, capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Está no processo de formação. Mas quando receberem, diz aqui, mas receberão poder como reis por 1 hora. Vai ser um período de domínio curto. Vai ser um período de domínio curto. Em Apocalipse 13, verso 5, menciona que esse período de domínio curto dos 10 reinos, chamado de Nova Ordem Mundial, esse período curto, Apocalipse 13, verso 5, diz que será de 42 meses. 42 meses. Abra sua Bíblia, você tem que entender Apocalipse 13 e Apocalipse 17 de forma complementar. Um complementando o outro, um lançando luz, um capítulo lançando luz sobre o outro capítulo. Porque estão falando do mesmo poder. No capítulo 13, a besta que subiu do mar é o papado. No capítulo 17, a prostituta sentada sobre 7 montes é Roma papal. Aqui em Apocalipse 13, verso 5 diz, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quando? Na Idade Média? Sim, na Idade Média também o papado recebeu poder e proferiu grandes blasfêmias.
Mas, queridos, agora o capítulo 13 está falando especificamente depois que for curada a ferida mortal. É bem específico o tempo de Apocalipse 13, porque fala que capítulo 13, verso 3, diz que uma das cabeças foi ferida de morte, o papado foi derrubado em 1798. Mas em 1929 começou a cura da ferida mortal. A cura da ferida mortal não concretizou-se em 1929, só começou em 1929 com o Tratado de Latrão, formando o Estado do Vaticano e colocando o Papa como rei. Está no processo. A cura da ferida mortal está em processo e vai se concretizar quando for aprovado o decreto dominical. Assim como foi proposto pela encíclica papal Laudato Si, o 6º capítulo manda santificar o domingo. E, queridos, quando isto for concretizado, então a ferida mortal terá sido curada. Por isso, o capítulo 13 de Apocalipse, verso 3, 4 e 5, está falando exatamente deste tempo do fim, quando o papado vai recuperar a supremacia perdida. Por isso diz o verso 4, leia comigo o verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Bento XVI, na sua encíclica papal, lá em 2009, Caridade na Verdade, não é? Ou Verdade na Caridade, queridos, nessa encíclica papal de Bento XVI, ele defende uma economia mundial, ele defende uma autoridade mundial para governar, para administrar o mundo. E, queridos, ele sugere que esta autoridade mundial é o papado. Isso não é novidade, queridos. Isso não é novidade. Porque isso também é o que o Papa Francisco está defendendo. Só que o Papa Francisco vai mais longe. Porque ele, na sua última encíclica papal, do dia 3 de outubro de 2020, nesta encíclica papal que fala, o título é Fratelli Tutti, todos irmãos, ele defende o marxismo, ele defende o comunismo, ele defende que as pessoas podem invadir as casas e propriedades de forma secreta ou de forma aberta, se apossar das propriedades. Isto é marxismo. E ele defende também o governo mundial. Queridos, o papado está todo alinhado para o domínio mundial. É isso que eles querem. Aqui diz em Apocalipse 13, verso 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. São 3 anos e meio literais agora no tempo do fim. Louvado seja Deus, porque será um tempo literal, 3 anos e meio. Os 3 anos e meio proféticos estão na Idade Média. Mas os últimos acontecimentos serão rápidos, por isso Deus abrevia o tempo, Deus poupa o seu povo, aleluia! Jesus Cristo vai voltar muito em breve, e a supremacia papal do tempo do fim será muito curta, 3 aninhos e meio, isto é pouco. Queridos, o povo de Deus está sendo avisado, isso não é teoria da conspiração, isso é profecia bíblica. É nesse tempo que o papado fará mais mártires. Porque aqui diz em Apocalipse 13, verso 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Vamos ter mais guerra contra os santos. Quando? Quando for aprovado o decreto dominical proposto na encíclica papal Laudato Si. Queridos, agora Joe Biden, ele assina novamente o acordo climático, unindo-se ao Vaticano, unindo-se a todos os outros países que já tinham assinado o acordo climático. Trump tirou os Estados Unidos. Joe Biden colocou os Estados Unidos novamente. Todas as profecias do tempo do fim só vão se cumprir se os Estados Unidos estiverem dentro. Por quê? Porque na profecia de Apocalipse 13, a besta que subiu da terra é os Estados Unidos da América do Norte, que usa seu poder, sua influência, para subjugar o mundo e fazer com que o mundo se ajoelhe diante do papado. Joe Biden já se ajoelhou diante do papado. Ele já é um católico, ele já é amicíssimo dos jesuítas. Queridos, aqui diz que será de 42 meses
e foi-lhe dado, verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Domínio mundial. Domínio mundial. Exatamente como está aqui em Apocalipse capítulo 17, queridos. Apocalipse 17, verso 13. Apocalipse 17, verso 13. Estes 10 reinos, estes 10 reis modernos no tempo do fim, estes têm o mesmo intento, têm uma mesma intenção, estão unidos num só propósito. Qual é? Entregarão, leia comigo o verso 13 de Apocalipse 17. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. A besta que subiu do mar, que é a prostituta assentada sobre os 7 montes. Queridos, isso não é teoria da conspiração. Isso é profecia bíblica. Jesus Cristo está revelando o que vai acontecer agora no tempo do fim. Queridos, a Bíblia mostra que o papado tem 3 frentes. 3 frentes. Eu diria 3 faces. Sutilmente ele está escondido atrás destas 3 faces, que são 3 frentes para impor o domínio mundial. A primeira é a frente econômica. A face econômica de Roma papal chama-se Banco Central. Todos os bancos centrais têm o domínio do Vaticano. Você sabia que todos os bancos centrais têm um banco central chamado o Banco Central dos Bancos Centrais? Vou repetir. Um banco central para todos os bancos centrais. E a sede deste Banco Central, dos bancos centrais, está na Basileia, cidade de Basileia, na Suíça. E este banco é controlado pelo Vaticano. Essa é a face econômica do Vaticano, sutilmente escondida atrás dos bancos centrais. Ele tem o domínio econômico do mundo. Mesmo a China, que todos pensam que a China vai dominar o mundo, a China é dominada pelo Vaticano, porque o Banco Central da China, que imprime o dinheiro chinês, eles é que têm o controle financeiro. Agora, a segunda face, ou a segunda frente que o Vaticano tem para o domínio mundial, chama-se a frente política. Qual é a frente política, a face política? É a ONU, Organização das Nações Unidas, fundada em 1945. Falhou a Liga das Nações. Em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, falhou a Liga das Nações, porque 63 nações se uniram, os Estados Unidos não se uniram, falhou a Liga das Nações. Porque, como eu disse, nas profecias do tempo do fim, se os Estados Unidos não entram, elas não se cumprem. Então eles criaram uma segunda guerra, chamada Segunda Guerra Mundial. E então, em 1945, conseguiram criar uma nova Liga das Nações com outro nome. Só mudou o nome. ONU, Organização das Nações Unidas. E aí funcionou. O governo mundial começou em 1945. E hoje continua se fortalecendo esse governo mundial através da ONU. Mas a ONU é uma entidade religiosa afinada com o Papa. Antônio Guterres está afinado e alinhado com o Papa. Por isso, queridos, esta é a frente política, a face política do Vaticano para implantar a nova ordem mundial. A terceira frente, ou a terceira face papal, mas está sutilmente escondida, chama-se a face religiosa. Qual é a face religiosa, a frente religiosa do papado para o domínio mundial? Chama-se Concílio Mundial das Igrejas. Todas as centenas de igrejas que estão ali no Concílio Mundial das Igrejas estão sob o domínio papal. Queridos, as igrejas pensam que o Concílio Mundial das Igrejas não tem nada a ver com o Vaticano, porque o Vaticano não faz parte do Concílio Mundial das Igrejas. Ele não faz parte, mas ele é quem criou o Concílio Mundial das Igrejas. É ele quem administra o Concílio Mundial das Igrejas, de uma forma sutil. E, queridos, a quarta face, a quarta frente do papado para o domínio mundial
é a frente da saúde, é a face da saúde, é o controle mundial através da Organização Mundial da Saúde, OMS. E a quinta face para a implantação da nova ordem mundial, para a recuperação da supremacia papal, é através dos Estados Unidos. É através dos Estados Unidos e agora através de Joe Biden que o Vaticano está com a faca e o queijo na mão. Tudo está dando certo para o Vaticano. Tudo está dando certo. Ele está sendo próspero. Exatamente como diz em Daniel capítulo 11. Lá diz em Daniel capítulo 11 que ele faz e dá tudo certo para ele até que se completem os dias. Que dias? Os dias determinados por Deus na profecia, quando o papado será derrubado. Mas por enquanto, queridos, tudo está dando certo. Ninguém consegue se levantar contra o papado, porque ele tem o domínio mundial. Daniel capítulo 11, verso 36, diz que o papado, o rei do norte, fará conforme a sua vontade. Ele faz do jeito que ele quer, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, sobre o Deus do islamismo, sobre o Deus do budismo, sobre o Deus do hinduísmo, sobre o Deus do cristianismo. Ele está se levantando contra todos os deuses, contra o Deus dos deuses, que é o Deus verdadeiro. Ele se levanta contra também o Deus dos deuses. Falará coisas grandiosas, maravilhosas, e será próspero, até que a ira se complete. Vai chegar um momento em que o papado será derrubado, e não haverá quem o socorra. Isso vai ser no final dos 42 meses. Mas por enquanto ele está sendo próspero, e todos estão se submetendo a ele. Mas aqui em Daniel capítulo 11, verso 45, diz: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Ele vai ter o domínio de Jerusalém. Ele vai colocar o seu trono ali em Jerusalém. Vai ter o domínio mundial, e ele, como anticristo, vai também colocar o seu trono em Jerusalém. Mas o finalzinho do verso 45 de Daniel 11 diz: mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Quando você junta este finalzinho de Daniel 11, verso 45, falando do fim do papado, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra, você junta isso com Apocalipse capítulo 17 e o verso 16, então você vê que a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento se completam. Porque aqui em Apocalipse 17, verso 16, diz que aqueles 10 reis que vão dar o poder e autoridade ao papado para que ele domine sobre tudo e todos, estes mesmos 10 reis vão se levantar contra o papado e vão derrubá-lo. Aqui diz em Apocalipse 17, verso 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Mas quando isso vai acontecer? No final dos 42 meses. Verso 17 diz: Deus tem posto nos corações destes 10 reis que cumpram seu intento. O intento, a intenção de colocar o mundo todo sob o domínio papal. Que cumpram seu intento e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. Até que se cumpram as palavras de Deus. O papado será derrubado, virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Queridos, louvado seja Deus, porque Ele revela a profecia. É Deus falando para você, preparando você e a sua família, preparando o remanescente de Deus para a segunda vinda de Jesus. Nós sabemos de onde viemos, do jardim do Éden, e nós sabemos para onde vamos, que é o novo céu e a nova terra. Jesus Cristo, Ele voltará para nos buscar. Ele é o grande vencedor. Vencerão aqueles que estiverem com Jesus. Apocalipse 17 e verso 14. Apocalipse 17, verso 14 diz: estes combaterão contra o Cordeiro. Toda esta nova ordem mundial, todos esses 10 reinos, todos eles combatem contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, aleluia, Ele é o vitorioso, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, você está com Ele, eu estou com Ele, nós estamos com Jesus, venceremos com Jesus. Vencerão os que estão com Ele, com Jesus, o Cordeiro de Deus,
o leão da tribo de Judá? Nós somos chamados e eleitos e fiéis, diz o finalzinho do verso 14. Nós somos os chamados, os eleitos e os fiéis, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Bendito seja Deus, porque estamos muito próximos da segunda vinda de Jesus. Que Deus conforte o seu coração, que Deus te anime, que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.